Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aqui para esse momento em que a gente vai ter a defesa de mestrado do aluno, né, Paulo Pereira de Albuquerque Júnior, né, que vai defender a sua dissertação intitulada, né, Aplicação do método ANP para a caracterização de acumuladores de energia elétrica aplicados a recursos energéticos distribuídos. Deixo aqui, inicialmente, já meus agradecimentos ao professor Fabiano Salvadori, né, da UFPB, do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica, e ao nosso membro interno, né, professor Sérgio, por terem aceito, né, a participar dessa avaliação e ter contribuído também no desenvolvimento desse trabalho, né, na sua defesa de qualificação. Né. E também deixo aqui meu agradecimento ao professor Marcel, né, que também é co-orientador desse trabalho, né, pela parceria aí ao longo dos anos. E, Paulo, você tem 40 minutos no máximo, né, para discorrer aí a sua defesa, tá? E eu vou passar a palavra para você agora no momento. Certo. Boa tarde. Bem, o tema da dissertação é a aplicação do método ANP para a caracterização de acumuladores de energia elétrica aplicados a recursos energéticos distribuídos. Bem, na parte de sumário, tem uma breve introdução sobre o tema, os principais referenciais teóricos, tanto do método HP, como da solução proposta, a ANP. E também tem a subintegração de SAI com a geração distribuída, análise de estudos correlacionados sobre SAIs, e também sobre as metodologias de análise multicritério, tanto do método HP, como do método ANP. E também tem exemplos de aplicação dos SAIs, tanto para curtíssimo e curto prazo, e também outras partes também são relacionadas em relação aos critérios e os SAIs utilizados na dissertação, diagrama da seleção proposto para o HP, a hierarquia, e o diagrama de solução proposto para a NP, rede de influência. E também tem os principais resultados teóricos, dissertação, e a conclusão do trabalho e referências utilizadas. Na parte de introdução, tem o seguinte: a geração distribuída, segundo a resolução da ANEEL 687, ela pode ser classificada em dois tipos, que são microgeração distribuída, no qual o gerador tem uma potência de até 75 kW de potência, e a mini geração distribuída, que são potências acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MB de potência. Bem, os SAIs, os sistemas de armazenamento de energia, eles podem ser classificados em 5 categorias, que são o armazenamento elétrico, os SAIs, que se utiliza de energia eletrostática e eletromagnética, que podemos citar supercapacitores e supercondutores. Já o armazenamento eletroquímico pode ser citado as baterias convencionais também, ou então baterias de fluxo. Já o armazenamento mecânico, SAEMS, ele pode citar o seguinte: o armazenamento hidrelétrico bombeado. Já para armazenamento químico, podemos citar um mais conhecido, que são células de hidrogênio. E para o armazenamento térmico, 7, podemos citar armazenamento de energia de ar líquido. Bem, a justificativa da proposta. Por exemplo, a utilização de fontes renováveis de geração distribuída. Por que podemos usar essas fontes? Porque, a princípio, elas podem, por exemplo, diminuir o custo que é ser empregado na rede elétrica, no qual, através, por exemplo, se são usadas fontes térmicas. E essas fontes térmicas, elas são bastante caras, o seu custo por energia. Ela consegue reduzir esses custos. Também consegue reduzir o impacto ambiental a partir da mitigação dos gases de efeito estufa, diminuindo assim os impactos. E também podemos citar, um dos pontos positivos é que a geração distribuída ela permite reduzir com que o sistema elétrico ele fique sobrecarregado, permitindo que tenha um melhor fornecimento de energia elétrica. Por que é necessária a integração de fontes renováveis de geração com SAIs? Porque ele permite que determinados problemas ocasionados, por exemplo, mesmo com o uso da geração distribuída, ele depende de alguns
alguns fatores. E esses fatores, como, por exemplo, fatores meteorológicos, eles podem influenciar no fornecimento de energia, e com isso impactando na qualidade. E a partir disso, a integração de sais com a geração distribuída é necessária, o que ela permite que alguns problemas ocasionados por isso, por recursos intermitentes, que esses recursos afetam o fornecimento de energia, permitam que sejam sanados. E a aplicação do método ANP é a solução proposta. Por quê? Porque, ao integrar a geração distribuída com sais, é necessário que se conheça os melhores sistemas de armazenamento de energia. E a metodologia ANP, ela visa selecionar esses sais de acordo com as características da aplicação final. E, nesse caso aqui, foram se escolhidas aplicações de curtíssimo e curto prazo da geração distribuída. Objetivo geral é desenvolver uma metodologia analítica por meio da ANP, da seleção de tecnologias de acumuladores com base em suas características técnicas, ou seja, analisando os requisitos da eixo de aplicação para a geração distribuída. E quais são os objetivos específicos? É analisar o estado de arte das tecnologias de acumuladores aplicados à geração distribuída e definir quais são essas tecnologias de objeto de estudo. E também levantar e qualificar as características dos acumuladores de energia, incluindo, ou seja, aplicações de curtíssimo e curto prazo de geração, com base nas revisões de literatura, e também soluções comerciais para a formulação do processo de seleção desses sites. E também visa estudar e aplicar os métodos HP, solução convencional. Essa solução convencional ela é bastante utilizada, mas a solução proposta, a ANP, é uma solução menos usada e foram encontrados poucos resultados para a ANP aplicada à energia, ao sistema de armazenamento de energia, para a solução processo de seleção. E com isso, através dos resultados, comparar os resultados de análise entre o método HP e a ANP no processo de seleção. Bem, sobre o HP, processo analítico, pode-se fazer algumas pontuações sobre o HP. Segundo o site, que é um processo de hierarquia analítica, é uma técnica que analisa, é uma técnica de análise de decisão e planejamento de múltiplos critérios, ou seja, você visa analisar de acordo com as suas características e o seu objetivo final. E nesse caso, o usuário vai analisar os critérios que ele visa ser melhores para se escolher uma determinada aplicação. E também, esse método se baseia em uma análise de hierarquia, considerando os objetivos ou subjetivos de um problema, ou seja, é estruturado em forma de níveis superiores e níveis inferiores. Aí, essa pontuação aqui é uma sequência de comparações paritárias dos aspectos qualitativos e quantitativos para tomar decisão, ou seja, analisando tanto pontos qualitativos como quantitativos, ou seja, comparando entre si, fazendo comparações paritárias. E a figura 2, ela representa esse diagrama de aplicação do método HP, no qual o objetivo está no topo. E tem os critérios aqui, nesse caso aqui, foi apresentar critério 1, critério 2, mas também pode ter os subcritérios deles. E as alternativas estão no nível inferior, já que são elas solucionadas. Tem também a escala, e para fazer essas comparações entre tanto critérios como subcritérios, é necessário que tenha algum meio de fazer as comparações. E essa escala aqui, a tabela, a escala fundamental de SAT, ela coloca valores de grau de importância. No qual esse grau de importância aqui são representados para se fazer as comparações paritárias, entre, por exemplo, critério 1 e critério 2. E conforme os números de número ímpares, eles vão aumentando, o grau de importância vai aumentando, conforme a comparação daquele critério em relação ao outro. E também tem os valores intermediários, que eu quero, que nesse caso aqui, em relação a uma comparação, eu quero um nível de comparação intermediário entre os valores. E os recíprocos são o seu inverso em relação tanto aos graus de importância, esses números aqui elevados, como os valores intermediários. Na figura 3, representa o modelo, pontuações sobre o método ANP, que SAT, conforme
em fundamentos de processos de rede analítica, ele permite fazer esse método uma estruturação de conexões que seguem em formato de rede, ao contrário do método HP, que ela segue uma estrutura de hierarquia, ou seja, sem dependência dos elementos do nível superior e inferior. É uma técnica capaz de representar uma variedade de componentes de acordo com as suas interações, ou seja, tanto interações dentro do mesmo cluster como fora dele, entre os seus próprios elementos. E pode-se fazer através de duas formas, através de duas etapas ou através de uma etapa. Duas etapas é uma hierarquia de controle, ou seja, eu considerar os benefícios, custos, os custos, oportunidades e riscos da aplicação. E também a rede de influência entre os elementos e o cluster. Já, somente com uma etapa, se tem uma rede de influências entre elementos e entre os clusters. A figura 4, ela representa essas conexões em uma rede, no qual o cluster 1, componente de origem, ele influencia outros clusters. Já o componente, o cluster 2 aqui, ele é um componente intermediário, está aqui na história, que ele pode ser tanto influenciado como influenciado. E que essa seta giratória aqui, ela representa uma dependência dos seus elementos. Já o cluster 3 é um estado recorrente, no qual ele pode influenciar, ser influenciado e ser influenciado. Desculpa. E o cluster 4, ele é um componente determinado, também estado recorrente, no qual ele pode influenciar, ser influenciado, e que seus elementos, eles têm uma dependência entre si. E o componente estado fundamental é o estado de absorção, que só absorve as dependências, as influências, aliás. E a figura 5 representa os passos da aplicação do ANP, no qual tem a estruturação do problema, ou seja, qual é o meu objetivo de aplicar esse método, e a construção da rede, no qual, nesse caso aqui, já é construída essa rede aqui, no qual vai observar as interações entre os clusters e entre os elementos. O terceiro passo é a construção de uma supermatriz sem pesos, no qual tem a comparação pá a pá dos elementos. E no quarto passo, a comparação pá a pá dos clusters, ou seja, uma matriz de pesos. E para se obter a supermatriz ponderada, multiplica-se a comparação pá a pá dos clusters, a matriz gerada, pela supermatriz sem pesos. E a supermatriz final, que é uma supermatriz limite, ela é um resultado final com as prioridades e alternativas e critérios. Ela é obtida elevando-se a um determinado valor de potência à supermatriz ponderada, no qual essa supermatriz aqui, ela vai ser analisada de acordo com um certo limite, no qual foi estabelecido de 2 casas decimais. Aí, com isso, consequentemente, para que se possa gerar ela, os valores de cada linha vão ter que ser iguais entre si, cada elemento de cada linha. Exemplo de integração de SAI com GD. Por exemplo, algumas referências confirmam essa integração de SAI com GD, no qual o Yang, ele confirma que, ao utilizar a integração de recursos de energia de GD com tecnologias de armazenamento de energia, as GDs se tornam mais confiáveis, justamente por conta das qualidades do sistema de energia, em conjunto com a geração distribuída, permitindo que o fornecimento de energia seja mais adequado possível. Em decorrência de determinados fatores, em alguns sistemas de geração distribuída, serem intermitentes, e que eles sofrem influências dos meios, impactando, de uma certa forma, no seu fornecimento de energia. E já do nascimento, ele revela que é necessário incentivos fiscais para estimular o uso de sistemas de armazenamento de energia, como energia solar fotovoltaica, ou seja, através disso é necessário que haja um investimento para que os usuários finais, eles tenham uma adesão desses sistemas de energia. Bem, para que se possa pegar os valores adequados dos critérios e dos parâmetros técnicos de cada SAI, foi-se analisado um método que visa pegar esses dados e mais possíveis atualizados, que são mais utilizados. E a solução disso foi a utilização do ProNuSi,
que é um método de processo de desenvolvimento do conhecimento construtivista, ou seja, ele se baseia da seguinte forma, que é um método que orienta como o usuário deve formar um portfólio biográfico, ou seja, ele vai permitir ao usuário definir, de acordo com os temas escolhidos, um melhor portfólio biográfico. E ele é definido das seguintes etapas: seleção do portfólio dos artigos, que é o seguinte: permite analisar e selecionar os mais citados, recentes, os menos citados, e verificar se estão disponíveis na íntegra. A segunda etapa é fazer uma análise quantitativa dos artigos, com os mais citados, por exemplo, e destaque de cada periódico desses artigos selecionados. E a terceira etapa, a análise sistêmica, ela visa fazer uma análise leitura detalhada dos artigos dos portfólios selecionados, não finalizada ainda, ou seja, ele verifica metodologias e como foram obtidos os dados desses artigos, e verifica se o método em si é eficaz para a montagem do portfólio utilizado. Aqui são as equações ou modelos utilizados para a metodologia HP. Alguns são modelos ou equações. Bem, esse modelo aqui, ou das comparativas, ele permite analisar que são os valores de comparação e o seu recíproco. Não necessariamente esse valor vai estar nessa posição, é só uma forma de representação. Esse valor inverso pode estar aqui. Isso vai ser de acordo com as comparações paritárias. E é necessário também que se normalize essas matrizes comparativas, ou seja, as matrizes comparativas dos critérios e subcritérios utilizados. E para isso, é normalizado de acordo com a coluna, ou seja, cada elemento dessa matriz aqui vai ser normalizado de acordo com a somatória de cada coluna. E após isso, são gerados vetores de prioridade da matriz normalizada. Esses vetores aqui, eles vão fazer parte para esse vetor global aqui, no qual esse vetor de prioridade de matriz são referentes a cada matriz comparativa. E eles são colocados em um vetor para que se possa fazer um vetor global. E é necessário também conferir a razão de consistência de cada matriz, em qual é dado por RC. Ou seja, esse lambda máximo aqui representa o alto valor de cada matriz de prioridade, matriz comparativa normalizada, no qual é subtraído pelo seu valor, pelo tamanho da matriz quadrática, e esse IR aqui é o índice randômico, em qual são utilizados parâmetros calculados por SAC, que vão até 15, o tamanho da matriz 15. Ou seja, esse valor começa de 0,58 até 1,59, e são divididos. E a razão de consistência, ele é um valor que vai até 0,1, ou seja, maior ou igual a 0,1, menor, e caso esse valor aqui supere esse valor, é necessário que verifique a matriz, ou seja, os valores que foram colocados dentro das comparações paritárias. E a equação 6, ela mostra o peso global para cada tecnologia. Nesse caso aqui, como foram tecnologias analisadas, né, foram para o TX. Ou seja, é considerado o vetor de prioridade do critério 1, se ele tiver subcritério também, e também o vetor de prioridade para o TX, até o valor N. Aqui é o fluxograma da rotina implementado no método HP, em qual esse daqui foram os parâmetros, é o fluxograma da rotina implementado no método HP. Ou seja, começa com entradas de dados comparativos, que são dados por esse exemplo aqui, e, por exemplo, esses valores que foram colocados, eu coloco os valores abaixo da diagonal principal. Aí a rotina, ela complementa os valores, reduzindo para que se possa ter uma maior facilidade dos dados. E pede-se também entrada de valores quantitativos, QT, quantidades, por exemplo, nesse caso aqui aplicado, quantidades de tecnologias, QS, quantidades de critérios, e caso exista, quantidades de subcritérios. E são geradas tabelas informativas para se comparar se ocorreu algum erro, ou seja, são geradas matrizes de comparação, matrizes normalizadas, e os vetores de prioridade para cada matriz comparativa.
E após isso, é feita a análise de consistência, ou seja, verificar se as matrizes estão consistentes. E caso não, o usuário é obrigado a verificar os valores inseridos. E caso todos estejam conforme, é gerada uma tabela de preferência ponderada normalizada, ou seja, a tabela dos pesos globais, que nesse caso aqui visa a seleção de tecnologia de armazenamento de energia. Aqui são as equações ou modelos adotadas para o método ANP, no qual esse aqui, que é a ANP, é a quantidade de matrizes geradas para o ANP, sendo que o cluster aqui em relação ao tamanho do cluster. Aí, caso esse valor I e J sejam iguais, esses valores aqui são zerados. Ou seja, nesse caso aqui, como foi analisado mais as tecnologias, eles vão pegar mais os valores referentes ao cluster 1, ou seja, o cluster dos tecnologias de armazenamento de energia. Já a equação 8, ela gera a matriz, supermatriz sem pesos, no qual cada matriz aqui é um bloco dessas supermatrizes sem pesos. E também tem a matriz de pesos, qual é referente ao tamanho da quantidade de clusters. Em qual uma matriz, nesse caso aqui, ela vai ter que ser normalizada para que se possa gerar essa supermatriz ponderada, porque ela é obtida através da multiplicação de cada elemento daqui, elementar da supermatriz, em relação ao elemento da matriz de pesos. E após isso, é obtida uma matriz limite, no qual essa matriz limite ela é elevada a uma determinada potência, K, que visa até fazer com que os valores da linha sejam em um determinado valor aplicado. Ou seja, caso todos os valores sejam iguais, então ela é gerada uma matriz limite, supermatriz limite. E após isso, é gerado um vetor, que são vetores dessa supermatriz limite aqui, no qual cada vetor é gerado em relação a vetores de preferência ponderado normalizado. Ou seja, para cada cluster, é necessário que tenha um vetor referente a ele, gerado. Ou seja, esses valores, eles são normalizados. Aqui é o fluxograma da rotina implementada do método ANP, no qual ele é bem mais amplo do que o HP, porque algumas partes do HP, elas conhecido como método ANP também, no qual são entrada de dados comparativos dos elementos, HP aqui, exemplo de os valores inseridos, no qual, assim como o método HP, foram inseridos também os valores referentes em relação aos elementos comparativos, no qual são colocar só valores abaixo da diagonal principal. Aí a rotina implementa os valores faltantes. E também é solicitado a entrada de valores quantitativos, ou seja, quantidade de cluster, quantidade de critérios e subcritérios. E são geradas tabelas informativas para se comparar. E são geradas também a matrização dos elementos, e após isso, são geradas tabelas de comparação dos elementos normalizadas. E são gerados também vetores de prioridade das matrizes normalizadas, e após isso, após gerada, é solicitado que dê uma entrada de dados comparativos dos clusters, ou seja, em relação à matriz de pesos. E após isso, são geradas matrizes de comparação dos clusters, a matriz de comparação dos clusters normalizada, e também, após isso, é gerada uma supermatriz sem peso, dessas comparação aqui, e após isso é gerada uma supermatriz ponderada, e com isso, limite. E assim, da mesma forma, caso os valores comparativos eles estejam em conformidade, ou seja, eles estejam abaixo do valor, que 0,1 ou igual a 0,1, são geradas também as tabelas preferências ponderadas para cada cluster analisado. Aqui são exemplos de aplicações dos SAIs. Por exemplo, como são dois requisitos, assim, tanto para curtíssimo prazo como para curto prazo, aqui são apresentados alguns. Em qual são os exemplos de aplicação, qualidade de energia e parte de motor, eletromobilidade, para se estabilizar a transmissão e distribuição de energia, e para curto prazo, é a geração distribuída, absorver o pico, e para pegar essa parte aqui do corte pico,
é usado para o usuário final, ou seja, para evitar a cobrança de demanda de energia. No qual os critérios mais utilizados aqui foram a potência e o tempo de resposta referente a cada aplicação. No qual são exemplificados a potência aqui, potência máxima para cada um, isso é referente a cada aplicação. E o tempo de resposta para cada sistema de aplicação, no qual é dado em relação a curtíssimo prazo, é dado em ciclos, e para o curto prazo aqui, ele é um valor inferior, ou pode ser valores próximos a minutos. Aqui são os critérios de sais utilizados. Foram utilizados 5 critérios e 4 sais, no qual o critério é um custo de investimento por célula, a eficiência de cada sistema de armazenamento de energia, a potência de cada sistema, o tempo de descarga referente ao sistema e o tempo de resposta. Todos esses valores aqui foram tabelados por valores mínimos e máximos. São o tempo de resposta. E em relação às tecnologias, foram utilizadas 4 tecnologias, sistema de lítio-íon, ou seja, baterias de lítio-íon, chumbo ácido, supercapacitor e RBB, ou seja, bateria de fluxo de vanádio. Aqui é o diagrama de seleção proposto para o HP, no qual você tem os casos, ou seja, caso 1, curtíssimo prazo, e o caso 2 é curto prazo. Aí pode-se ver que tem a hierarquia, né, desse caso aqui, tanto do critério 1, 2, 3, 4, 5, e também referente às tecnologias analisadas, T1, T2, T4. E o diagrama de seleção proposto para o ANP é parecido também o HP, só que tem as relações de rede, no qual é o caso 1, como foi aplicado, curtíssimo prazo, e o caso 2, curto prazo. Aí tem o cluster dos critérios e o cluster dos sais, no qual tem a relação entre os clusters. E também tem a relação que os elementos constituintes, eles têm uma certa dependência dentro do cluster critérios. Em relação aos resultados que foram encontrados, aqui é a tabela para a supertendência limite para curtíssimo prazo, no qual essa tabela ela demonstra que até com 16 casas decimais tem certas diferenças dos valores, mas para a supermatriz limite foram considerados somente 12 casas decimais, tanto para curtíssimo prazo como para curto prazo. Por que foi solicitado? Porque geralmente as simulações de estados demoram muito, então isso visa limitar a um certo ganho, mas isso não impacta diretamente tanto os valores comparados, já que os valores que foram apresentados, ele tem até quase 4 casas decimais. Como não ocorreu nenhum tipo de valores que foram bem próximos, iguais, então isso serviu para que possa distinguir os valores apresentados, em qual a leitura ela é feita em relação à linha horizontal, em qual daqui é uma supertendência limite e é referente a 2 clusters. Como foram solicitados, feitos 2 clusters, então vai ser o cluster dos sais, o cluster do curtíssimo prazo, no qual a leitura é feita na horizontal, no qual são apresentados os valores referentes aos pesos aplicados, ou seja, gerado através da supertendência limite, no qual os valores estão apresentados com certas diferenças, com até 16 casas decimais, tanto para os sais referente, como para o curtíssimo prazo. E são valores apresentados, divididos, ou seja, são valores que depois, após isso, serão valores normalizados. E para o curto prazo também, é dada pela seguinte forma também, no qual esses valores é feito de acordo com a linha horizontal, e referente à quantidade dos campos analisados, no qual, como assim, também o curtíssimo prazo, o cluster curtíssimo prazo, esses valores serão normalizados. E com isso, após isso, são obtidos resultados dos pesos globais para cada um após a normalização desses valores, que para curtíssimo prazo, em relação a NP, a tabela 7 mostra, para NP, curtíssimo prazo, a maior tecnologia analisada foi a T4, de bateria de fluxo vanádio. E para curto prazo, a maior tecnologia foi o T1, ou seja, baterias de íon de lítio. Os valores em relação a eles foram valores próximos,
para tanto o método HP como para o método ANP. E para o T4, ele confirma algumas afirmações de determinados autores, como et al., no qual ele relata que VRB é um ótimo SAI para GD, ou seja, ele se baseia em comparações que já são utilizados em vários projetos desse tipo de tecnologia aqui, projetos em nível e escala global. E para T1, posso ver, ele já afirma que Lithium, a tecnologia, tem ótimos indicadores econômicos. Esse, por exemplo, LCOI, que é um tipo de um indicador que visa calcular o custo que eu tenho de um determinado SAI em relação ao ano, dividido pelo seu valor de energia produzida. Ambos esses valores aqui apresentados, eles podem ser aplicados tanto ao curtíssimo como ao curto prazo. Aí vai depender de cada aplicação, ou seja, vai ser de acordo com os parâmetros utilizados. Embora se tenha encontrado para diferentes aplicações, nesse caso, curtíssimo prazo e curto prazo. Aqui a tabela 8 mostra as comparações entre os pesos globais. Percebe-se que não tem nenhuma assim, uma igualdade, mas ocorreram pequenas diferenças entre os métodos utilizados, embora eles tenham uma certa familiaridade de aplicação, tanto na forma de comparações, como na forma também de implementações. E os critérios mais ponderados foi a potência e o tempo de resposta, no qual, em relação à potência, por exemplo, o valor de potência dos sais, podem permitir o uso de mais de um tipo de SAI para determinadas aplicações, sejam elas de curtíssimo ou curto prazo da geração distribuída. E são usados também valores de tempo de resposta dos SAIs, podem ter valores inferiores ou superiores aos adotados, permitindo um número maior de aplicações, seja de curtíssimo prazo ou curto prazo da geração distribuída. Aqui é um resultado que, embora não seja um resultado concretamente da dissertação, ele confirma o resultado do trabalho apresentado, no qual Engel ele apresenta, através de simulações de proposta, que foi encontrado também os mesmos sais utilizados, tanto para curtíssimo prazo, como curto prazo da geração distribuída. Então, na figura 13, apresenta-se que a potência utilizada aqui, dos sais, ela é empregada para amenizar o uso da energia da rede, no qual a vermelha aqui é a potência máxima da aplicação e a nova potência aplicada, já que essa é uma das possibilidades em relação à potência da aplicação dos sistemas de energia, já que ele visa diminuir o pico de consumo, fazendo com que ele tenha um impacto muito grande em relação a um impacto financeiro mensal aplicado. Aí, nesse caso aqui, vai ser a nova potência aplicada, a nova curva de potência nova de cada aplicação, no qual essa parte aqui, ela está em vermelho, porque é a parte de recarregamento do sistema de armazenamento de energia, em relação ao horário que foi aplicado. Nesse caso aqui, como ele demonstra, que foi aplicado no horário de noite, horário de pico, do sistema de consumo. Aqui são os critérios, participação dos critérios, e, por exemplo, pode analisar que o critério C5, C3, eles foram aplicados os critérios mais predominantes em relação a cada aplicação, tanto para curtíssimo como para curto prazo. Já que ele foi aplicado em decorrência de não se ter uma aplicação real, mas sim um estudo teórico desse trabalho. E o critério 1, ele foi o menos ponderante, embora-se que os valores apresentados foi analisar que se um site tivesse um menor custo, ele seria o site mais adequado. Apesar de, mesmo considerando esse parâmetro, ele não teve uma grande importância em relação ao critério C5 e C3, ambos para tempo de resposta para cada aplicação e a potência. Minha conclusão do trabalho. Bem, os objetivos específicos foram atendidos e também teve-se resultados satisfatórios para a utilização do método PROMC para a montagem de um portfólio sobre os sistemas de energia.
Foi feita uma revisão consistente desses sais utilizados no contexto da geração distribuída, e também foi aplicado a aplicações de métodos e resultados dos métodos HP e a proposta do ANP para a seleção de sais que foram bem-sucedidas. Ou seja, os resultados, eles, entre os métodos aplicados, tiveram poucas diferenças entre os valores dos pesos globais para cada aplicação, ou seja, curtíssimo ou curto prazo, em relação aos pesos das calculações dos sais, já que foram analisados diretamente só os pesos globais dos sais. E para a aplicação de curtíssimo prazo, o melhor SAI foi o SAI de VRB, que é a bateria de fluxo de vanádio, que ele teve um peso global de 0,4117, e para a aplicação de curto prazo foi o SAI de lítio, baterias de lítio, que teve um peso global de 0,3062, ao utilizar o método proposto ANP. Ou seja, os resultados confirmam outras análises de outros atores dentro do contexto da geração distribuída. Ou seja, embora que esses valores esses resultados apresentados aqui, ele pode ser tanto aplicado em os sites tanto para o curtíssimo como para o curto prazo. Aí vai depender da aplicação real solicitada. Os parâmetros utilizados, por exemplo, como critérios, por exemplo, critérios aplicados se for um estudo de um caso real a ser aplicado. E também o estudo permite ter uma maior variação utilização do método ANP em comparação ao método HP, que é a solução convencional, para encontrar a solução que mais se aproxima ou mais se adequa para uma determinada aplicação. Nesse caso aqui, tiveram 2 casos. E a proposta foi bem sucedida em aplicar o método para encontrar sais mais adequados para os 2 casos apresentados, curtíssimo prazo e curto prazo. E, visando trabalhos futuros, pode-se ajustar a implementação do método ANP para ter uma menor subjetividade humana. Por que uma menor? Geralmente, os autores apresentam que essa subjetividade humana, ela, de uma certa forma, impacta ou não nos valores apresentados. Aí, alguns autores até usam mais de um método para ser aplicado, principalmente para ter uma maior confiabilidade dos resultados. Isso pode ser realizado com a utilização de outros métodos, em conjunto com a ANP, ou também fazer uma análise de dados de forma mais objetiva, analisando quais são os objetivos finais daquela aplicação. Sempre colocar uma argumentação ou análise tão subjetiva, e mais objetiva, analisando principalmente os critérios finais da aplicação real. Em relação à geração distribuída, pode-se analisar os de simulações para implementação de geração distribuída com sais, ou mesmo um estudo de um caso real da integração da geração distribuída com os sais analisados. As referências utilizadas.